Queridos amigos, queridos irmãos do Lar Fabiano de Cristo, uma boa noite a todos e felizes somos nós que aqui estamos neste momento, dispostos à reflexão, à oração, à prece, depois de um dia de trabalho, um dia mais pesado para alguns, mais leve para outros, mas com certeza, mais uma grande oportunidade que a vida nos oferece, visando o nosso crescimento espiritual, que deve ser a nossa grande meta de vida. E para hoje, então, para a nossa reflexão do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. E vamos nos deter na primeira parte deste capítulo, cujo subtítulo é Ajuda-te e o céu te ajudará. Peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá, uma vez que quem pede, recebe, e quem busca, encontra. E para aquele que bata a porta, ela se abrirá. Qual o homem entre vocês que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou lhe dá uma serpente se ele lhe pedir um peixe? Ora, se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, mesmo sendo maus como são, não é lógico que, com mais razão ainda, seu Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que pedem a Ele? Está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, amigos, dizer procurem e encontrarão é o mesmo que dizer ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vou repetir, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Isso resume a lei do trabalho e também a lei do progresso, já que o progresso vem do trabalho. No início dos tempos, o homem usava a inteligência apenas para conseguir os meios de sobreviver. Deus deu a ele o desejo incessante de melhorar. E desse desejo vieram progressos, como os avanços da ciência, que proporcionam maior avanço ainda de sua inteligência e de suas qualidades morais. Apesar destes evidentes progressos coletivos, é difícil observarmos significativos progressos individuais ao longo de uma vida. Como pode, então, nos perguntamos, progredir a humanidade? Se as almas fossem sempre novas, se a evolução tivesse sempre que começar do zero, não poderia haver progresso coletivo. A explicação é a reencarnação. As almas reencarnam em novos corpos, sempre melhores e mais adiantadas do que foram antes. E assim se dá a evolução material e a evolução espiritual da coletividade humana. O trabalho é necessário a essa evolução, porque somos herdeiros de nossas próprias obras, ou seja, teremos o mérito e a recompensa por aquilo que tivermos feito. E é por isso que Deus
não nos poupa de fazer esforços, não dá nada pronto para nenhum dos seus filhos. Esses esforços são necessários para o nosso adiantamento. Enfrentaremos obstáculos que teremos que remover por nossa própria conta. A espiritualidade nos dá a força necessária, mas cabe a nós decidir usá-la. Foi o que Jesus quis dizer com o pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei a porta e ela se abrirá. Ou seja, sempre que pedirmos com fé e confiança, conseguiremos força, assistência e bons conselhos por parte dos espíritos, mas teremos que colaborar com o nosso esforço e o nosso trabalho. Então, irmãos, concluindo, vimos que trabalhar nada mais é do que ocupação útil do tempo. Quando trabalhamos honestamente, estamos em plena atividade moral. Já somos conhecedores que devemos nos dedicar a um trabalho honesto, fazendo o nosso melhor, com dedicação e produtividade, para que possamos assim progredir sempre, nos tornando aqueles filhos herdeiros de nossas obras e pelas obras sermos recompensados, justamente recompensados com o avanço moral e espiritual dos nossos espíritos. Não importa a natureza do trabalho, importa sim é o modo, a maneira com que o realizamos. Caminha e chegarás. Pedi a luz que deve clarear o nosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi bons conselhos e não serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e ela nos será aberta. Então, queridos amigos, queridos irmãos, vamos refletir sobre o que foi aqui colocado nesta mensagem deste dia. É um interessante passeio e convite à nossa reflexão, porque muitas vezes no atropelo do nosso dia deixamos de fazer as coisas com o nosso sentimento, deixando-nos envolver por outros fatores que podem nos tirar dos trilhos das nossas metas de vida. Então, estejamos atentos, estejamos vigilantes para que possamos fazer como nos convida o Mestre Jesus, através de Mateus, neste capítulo 7º do seu Evangelho, nos versículos de 7 a 11. Vamos fazer o nosso melhor, fazer as coisas como gostaríamos que nos fizessem. Vamos fazer um exercício de esforço, de dedicação, de zelo por aquilo que nos dedicamos, para que
possamos então sermos num futuro recompensados pelas nossas boas obras. Que o Pai Celestial fique com cada um, que esse Jesus amado, mestre dos mestres, médico das nossas almas, também nos envolva através dessa espiritualidade amiga e amorosa, que está sempre disposta ao auxílio, e que nós tenhamos uma noite tranquila, suave, e que amanhã, quando o dia voltar a surgir, tenhamos a força e o bom ânimo necessário para a continuação das nossas tarefas úteis, de trabalho honesto, que desenvolvemos nesta oportunidade reencarnatória. Que a luz se faça e que essa luz brilhe em nossos corações, hoje e sempre. Que assim possa ser.